Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho das propriedades da divisão. Então, vamos à nossa primeira propriedade, que diz o seguinte, ó. Nem sempre é possível a divisão de um número natural por outro número natural. Então, qual é o exemplo que temos aqui? 2 dividido por 0. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Existe algum número que multiplicado por 0 dê exatamente 2? Então, pensando um pouquinho aqui, chegamos à conclusão que não existe. Ou seja, logo não existe um número que multiplicado por 0 dê exatamente 2. Portanto, aqui podemos ter que, logo, não existe divisão por 0. Ou seja, essa divisão aqui ela é inexistente, ou seja, não existe. 2 dividido por 0 é impossível, certo? Então, vamos para a nossa segunda propriedade, que diz o seguinte. Nem sempre a divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo dá um número natural. Ou seja, em casos como esse, a divisão ela é dita não exata. Ou seja, se tem resto, a divisão é não exata. Se não tem resto, a divisão ela é exata. Observe o exemplo que temos aqui. 4 dividido por 3. Então, primeiro, vamos pensar o seguinte. Qual é o número que multiplicado por 3 mais chega próximo do 4 ou é exatamente 4? Então, aqui chegamos à conclusão que 1 vezes 3 é quem? É 3. Então, só pode ser, no máximo, 1. Por que não pode ser 2, professor? Porque 2 vezes 3 já dá exatamente 6, ou seja, é maior que o dividendo aqui. Então, vamos pensar o seguinte, 1 vezes 3 é quem? É 3. E 4 menos 3 é exatamente 1. Ou seja, esse 1 aqui ele é o resto da minha divisão. Ou seja, a divisão ela é dita não exata. Então, no conjunto dos números naturais, não existe um número que multiplicado por 3 dê exatamente 4. Eu tenho aqui o mais próximo, que é 1, que dá 3, e 4 menos 3 é 1, que é o resto. Ou seja, essa divisão ela é dita não exata. Terceira propriedade diz o seguinte. Quando o dividendo é 0 e o divisor é um número natural diferente de 0, o quociente é quem? É 0. Ou seja, observe a diferença para a primeira propriedade. Lá eu estava querendo dividir por 0, o que é impossível. Aqui não, aqui eu quero dividir 0 por um número natural não nulo. Ou seja, 0 aqui dividido por 5 dá exatamente quem? 0. Ou seja, vamos pensar o seguinte. Eu tenho 0 reais para dividir para 5 pessoas. Cada um vai ficar com quanto? Vai ficar com 0. Por quê? Eu estou com 0 reais. Ou seja, qual é o número que multiplicado por 5 dá 0? Só pode ser quem? É o próprio número 0. Quarta e última propriedade da nossa aula de hoje diz o seguinte. Quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, o quociente é quem? O quociente é 1. Ou seja, aqui temos essa divisão. 4 dividido por 4. Qual é o número que multiplicado por 4 mais chega próximo do número 4 ou é o número 4? Só pode ser quem? Só pode ser 1. Por quê? 1 vezes 4 é exatamente 4. E 4 menos 4 é quem? É 0. Ou seja, eu tenho uma divisão exata. O resto foi 0. Então, qual é o número que multiplicado por 4 dá 4? Só pode ser quem? Só pode ser o número 1. E assim terminamos nossa aula.